Olá, tudo bem? Você está no canal EBD Já, eu sou o Renato e hoje nós vamos continuar o nosso curso acerca das Escrituras Sagradas, acerca dos livros da Bíblia, tá? Na última aula nós tratamos acerca dos dinossauros, né? E que era uma dúvida que tinha acerca da teoria da brecha, né? Nós já tratamos esse assunto, só que ainda gerou uma outra dúvida quando a gente falava acerca dos dinossauros e acerca da idade do universo. E nós já passamos esse assunto, e essa dúvida nós vamos ver hoje aqui, que é como houve, aqui na tela, olha, como houve dia e noite nos primeiros dias, se o Sol é criado no quarto dia. Então nós vamos falar sobre isso aqui hoje, tá? Já vou pedir para você deixar o seu like, se inscrever se você não for inscrito, ativar o sininho das notificações aí, para você estar por dentro dos vídeos que vai ser lançado, e também compartilha com seus irmãos, seus amigos, para que outras pessoas também tenham acesso a esse material. Tá? Vamos lá então. Deixa eu colocar aqui o apontador, que eu sempre esqueço, né? Antes de fazer. Pronto. Então abra a Bíblia aí, olha, em Gênesis, que é o livro que nós estamos estudando, certo? Você vai abrir a Bíblia em Gênesis. Vamos ler já agora o versículo 3, Gênesis capítulo 1, versículo 3. Então diz assim, olha. E disse Deus, haja luz e houve luz. Vamos continuar. Começa do 13 e continua. E viu Deus que a luz era boa, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E chamou Deus a luz dia e as trevas noite. E foi tarde e manhã no dia primeiro, tá? Então aqui, no dia primeiro, ou seja, no primeiro dia, Deus ele cria a luz, né? Ó, e chamou, disse Deus, haja luz e houve luz. Então, Deus ele criou a luz aqui no primeiro dia, né? Por que aqui não fala que ele criou as trevas? Porque as trevas é a ausência da luz, né? Você não cria as trevas. As trevas é uma sensação, tá? É uma sensação. A ausência da luz, ela causa as trevas. Por exemplo, como o frio. O frio, não existe o frio, existe o calor, né? A ausência do calor te dá a sensação de frio, tá bom? Mesma coisa é com as trevas. Então ele diz assim, Deus, haja luz. E houve luz. E viu Deus que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Mas não fala aqui que ele criou o sol. E aí, se você continuar lendo, no quarto dia, lá no versículo 14. Agora, pular para o versículo 14. O que vai acontecer no quarto dia da criação. Olha lá. E disse Deus, haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite. E sejam eles para sinais e para tempos determinados e para dias e anos. Ou seja, ó, hajam luminares na expansão dos céus. Qual que vai ser a finalidade? Para que haja dia e noite, né? Para que haja separação entre dia e noite. Sejam eles para sinais e para os tempos determinados. E para os dias e anos. Tá? Versículo 16. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite. E fez também as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus para alumiar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. E foi tarde e manhã o dia quarto, tá? Então eu li aqui que no quarto dia, Deus fez, Deus criou o sol. Então a dúvida que vem na mente das pessoas é o seguinte: como então teve dia e noite nos 3 primeiros dias, sendo que
o Sol, que nós aprendemos que faz a separação entre dia e noite, o Sol foi criado no quarto dia, né? Então, para a gente mostrar isso aqui, eu vou mostrar para vocês que tem três explicações, tá? Tem três explicações ou três teorias de como isso pode ter acontecido. E eu vou apresentar as três teorias para vocês. Então vamos lá, ó. Três soluções possíveis de terem acontecido. Antes é necessário entender que a Bíblia ela não tinha essa preocupação quando ela foi escrita. Assim como ela não se preocupa em provar quem é Deus. Ou seja, eu tenho que saber que a finalidade principal da palavra de Deus é o quê? É revelar Jesus ao mundo, né? Quando Deus ele cria todas as coisas, a finalidade é o quê? É revelar a Jesus. Quando Deus escreve a Bíblia, é para mostrar através da Bíblia o plano de Jesus, o plano de salvação. Ela vai conter os elementos históricos, vai mostrar que os acontecimentos, o que Deus fez e tudo é verdadeiro, é infalível. Porém, ela não tem essa preocupação de apresentar isso, como ela não tem a preocupação de provar a existência de Deus, porque se crê que quem está lendo já entende, já aceita que Deus existe, certo? Então, como ela não teve essa preocupação, os relatos que tem na Bíblia são relatos verdadeiros, fidedignos, tá? Porém, você não vai encontrar linguagem científica na Bíblia. E algumas informações ela não vai trazer tão claras para nós, porque não era a finalidade dela. Então, eu tenho que saber então que, no caso do Sol aqui, ela não tem essa preocupação. Ela vai trazer algumas informações. Então, para isso, eu tenho três soluções. Nós temos três teorias que já foram apontadas. Então, eu vou destacar, então, antes disso, por que essas três teorias. Veja bem, tem coisa na Bíblia que a gente consegue bater o martelo e dizer, foi isso que aconteceu. Ninguém tem dúvida. Tá? Por exemplo, Jesus morreu na cruz. Não tem dúvida, todo mundo concorda que Jesus morreu na cruz, certo? Tem coisas na Bíblia que a gente tem que bater o martelo e dizer assim, eu não sei, a Bíblia não me dá nenhuma informação acerca disso, né? Ou eu posso dizer assim, o mais próximo que eu posso chegar é isso. Por exemplo, se você está acompanhando toda essa série, quando eu falei sobre os dinossauros, né, eu trouxe o resumo das informações que a paleontologia trouxe, que a Bíblia informa, tá? E eu mostrei para os irmãos alguns conhecimentos teológicos acerca disso, mas eu falei assim, ó, é o máximo que nós conseguimos chegar. É o máximo. Mais do que isso eu não posso passar, porque a Bíblia não me dá mais nenhuma informação. Tá bom? Então tem coisa que a gente não sabe, eu não sei. Mas tem coisas também que nós temos ideias, temos teorias, e todas as três são aceitáveis, ou duas, ou três, ou quatro, e todas elas são aceitáveis dentro da palavra de Deus. Tá? Então, para esse quesito, para a gente entender por que houve o Sol, como que houve os 3 dias na Terra antes da criação do Sol, e nós temos 3 teorias, tá? Defendida academicamente, mas que todas as 3 se encaixam perfeitamente com a palavra de Deus. Nenhuma das 3 que eu acreditar, eu posso dizer que está fora da palavra de Deus. Então as 3 são aceitáveis, tá bom? Então vamos lá. Então vamos trazer aqui 3 teorias, todas elas são aceitáveis dentro da teologia e nenhuma estaria fora do que diz a Bíblia, tá? Portanto, acreditar na primeira, segunda ou terceira não vai fazer de você nenhum herege. Também pode acontecer de você não acreditar em nenhuma e pode ser que você esteja certo também. Eu vou mostrar aqui, baseado na cultura judaica, na astronomia e na arqueologia, o que pode ter acontecido nesses dias então, tá bom? Então vamos lá. Para entender esse versículo,
talvez seja necessário, antes de eu entrar aí, eu tratar uma outra palavrinha. Por quê? Porque essa palavra, ela pode gerar uma certa confusão na sua mente. Então, antes de você entender, questionar se houve, como houve dia inútil os primeiros dias, talvez você possa questionar essa palavrinha que nós vamos ver aqui, tá? Então, vamos ler de novo aqui, olha, Gênesis 14. Tá aqui, ó, Gênesis 14 não, versículo 1, capítulo 1, versículo 14, né? Olha só. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para os sinais e para tempos determinados e para os dias e anos, tá? Então acompanhe comigo aqui, ó. Na versão Almeida Revista e Corrigida, tá luminares, tá vendo? Na versão Almeida Revista e Atualizada, estaria luzeiros, ou é o contrário aqui. Na Revista Corrigida está luminares, na Revista Atualizada está a palavra luzeiros, que é a mesma coisa, tá? Para alguns, luzeiros ou luminares é a fonte de luz. Se é fonte de luz, então teria um erro na Bíblia, porque está me falando no texto do sol e da lua. E o sol, sim, o sol é uma fonte de luz, mas a lua não. A lua reflete a luz do sol. Para isso, temos que conferir então a semântica da palavra no original hebraico, tá? Porque aqui não está falando que Deus colocou os luminares para dia e noite, então não fala o nome, mas eu sei que aqui está falando do sol e da lua, certo? E muitos entendem que esses luzeiros ou luminares está me referindo à fonte de luz. E hoje eu sei que a lua não é uma fonte de luz, o sol é. Então eles entendem que a Bíblia estaria equivocada, que a Bíblia estaria errada. Então vamos analisar no original hebraico o que a palavra luzeiros quer representar para você entender isso aqui. Ó, eu peguei aqui, lá naquele site que eu mostrei para vocês, tá? Como que você entra lá, você faz suas pesquisas em hebraico, é gratuito o site, né? Então, olha só, quando você vai ler Gênesis 1,14, no original, tá assim, ó, Vaiomer, né? Elohim, Yehi, Merot, tá? Aqui você pode replicar esse E. Então, você vai ler assim, ó, Merot, com T mudo, tá? Vaiomer, Elohim, Yet, Merot, tá? Então, tal, e disse, Vaiomer, e disse Elohim, Deus, haja luminares. Esse Merot, o que ele significa no original? Então, aqui, ó, Merot, ele se traduz por luzeiro, mas ele traz mais o sentido de portador de luz, e não necessariamente aquele que gera a luz, tá? Então, se eu olhar por esse lado, eu vou conseguir entender o que o texto quis dizer aqui. Quando o texto está querendo dizer aqui, ó, que Deus, disse Deus, haja luminares, esses luminares seriam portadores de luz. Imagina você um castiçal e as pessoas acendendo o castiçal. O castiçal, nesse caso, ele seria um portador de luz. Ele não gera luz, né? Mas é necessário colocar alguma coisa ali, alguém coloca o fogo e ele transmite a luz. Ele recebe a luz e transmite aquela luz. A lua, ela não gera a luz de si mesma. Nós sabemos disso. Mas ela recebe a luz que vem do sol e ela reflete essa luz na terra, né? Então ela é uma portadora de luz. A lua seria uma portadora de luz. Como eu posso traduzir Merot como no original no sentido de portador de luz e não a fonte da luz? Nesse caso, eu posso encaixar perfeitamente luzeiros aqui como o sol e a lua, porque o sol ele também é portador, porque a luz sai dele,
E a lua também é uma portadora de luz, porque ela recebe a luz do sol e transmite a luz do sol para a terra, tá bom? Então, é bom te trazer isso aqui para que não haja dúvidas. Mas muito bem, então vamos falar do dia e da noite aí. Existem 3 teorias. A primeira teoria, tá? A primeira teoria que tem, que é muito aceitável, inclusive, é que, olha, acompanha aqui, é a teoria da luz de Deus. A luz de Deus é a primeira teoria. Muitos rabinos e posteriormente muitos teólogos cristãos entenderam, com base em alguns versículos, que essa luz seria a luz divina da presença de Deus. Então, essa luz foi aquela que separou a luz das trevas no primeiro dia. Logo, demarcava o dia e a noite. Então, Deus projetou o sol e a lua para o 4º dia para simbolizar a presença de Deus cuidando dos seus filhos. Então, aqui, olha, quando Deus ele fala aqui, vamos voltar aqui. Podia ter marcado, não marquei, né? Agora eu vou abrir em Gênesis aqui e já deixar marcado. Então, vamos voltar aqui, ó. Quando você lê no versículo 3, e disse Deus, haja luz, e houve luz, essa palavra haja, que está aqui, que é essa daqui, olha, Ierri, ela não necessariamente ela vai trazer a ideia de surgir, tá? Lembra que nós aprendemos lá em uma das aulas passadas sobre o Bará, quando fala assim, no princípio criou Deus os céus e a terra? O criar, sim, é criar a partir do nada. Criar a partir do nada. Agora, quando fala haja, Ierri não necessariamente é aparecer, surgir, ser feito, mas pode ser aparecer ou tornar visível, tá? Então, por exemplo, digamos que eu tenho aqui a minha mão, mas a Bíblia está em frente à minha mão. Você não vê a minha mão, mas a minha mão ela já foi criada, certo? Minha mão está criada aqui atrás da Bíblia, mas você não a vê. E de repente eu posso dizer assim, haja mão, e a Bíblia sai da frente e você viu a minha mão ficou visível para você. Entende aqui, olha, aqui você não vê, aqui ela foi revelada para você. Aqui você não vê, mas ela já está aqui. Aqui eu disse haja, ela apareceu, ela foi revelada para você. Mas ela não foi revelada no momento que eu falei haja. Ela foi revelada, ela já estava revelada aqui. Tá? Então, isso é interessante você entender, porque quando você vai ler aqui o primeiro versículo, haja luz, muitos entendem que essa luz seria a luz de Deus. Então, se essa luz é a luz de Deus, ela não foi criada aqui. Porque Deus sempre existiu, então a luz de Deus sempre existiu. Porém, quando Deus fala haja luz, é como se as trevas estivessem aqui. E a partir do momento que Deus fala haja luz, a luz de Deus, ela rompeu agora por todo o universo. Quando a luz de Deus rompe sobre todo o universo, a luz de Deus começa a dissipar as trevas. A luz de Deus começa a ser revelada. E conforme a luz de Deus é revelada, as trevas vão se apagando. Então, esse Ierri, ele traz essa ideia de revelar também. Não que eu disse haja, ele vai existir. Ele passa a existir no Bará. O haja, eu posso dizer haja, ele vai ser revelado. Então, eles entendem que essa luz seria a luz de Deus. Tá bom? Seria a luz de Deus. Essa luz seria a luz de Deus. Então, essa luz foi aquela que separou, voltando aqui, ó, foi aquela que separou a luz das trevas no primeiro dia. Logo,
demarcava o dia e a noite, luz e trevas. Então Deus projetou o sol e a lua para o quarto dia para simbolizar a presença de Deus cuidando dos seus filhos, né? Então eles entendiam o seguinte: Deus, ele criou o mundo, né? Aí a luz de Deus foi a primeira coisa a se revelar, a se expandir sobre as trevas, né? Ou seja, o mundo foi criado no Bará. Quando Deus cria o mundo, ele não tinha luz. Aí a luz de Deus se revelou ali. A luz de Deus apareceu. Quando a luz de Deus apareceu, as trevas foram dissipadas. Então, naquele momento que as trevas foram dissipadas, eles entendem agora que aquela luz fez a separação entre luz e trevas. Aquela luz aparecia em um ponto para mostrar para as pessoas que Deus seria a verdadeira luz e que ele deixaria essa luz aparecendo uns dias na Terra para mostrar que a luz verdadeira é a luz de Deus. Mas eles têm embasamento bíblico para afirmar isso? Tem. Vamos ver algumas teorias, alguns versículos. Mas antes, deixa eu apresentar para vocês esse moço aqui, ó, Dr. Russell Humphrey. Não sei se é assim que pronuncia, que eu não sei falar inglês, tá? Esse doutor, ele é um criacionista que ele acredita em uma variante dessa teoria, que diz que a Terra teria em torno de 6.000 anos e que o Sol e a Lua e as estrelas foram criados no quarto dia. Existem outros também, mas eu coloquei aqui simplesmente por ilustração. Então, por que eu trouxe isso aqui também? Porque esse moço, ele talvez seja um dos filósofos, dos cientistas, criacionistas mais famosos que tem, tá? Nós temos outros hoje na atualidade também, mas ele é muito conhecido. E ele acreditava o seguinte, que a Terra tem 6.000 anos, literais. E uma das bases que ele acredita nisso é a ideia de que a Terra, ela começou 6.000 anos atrás e que os 3 primeiros dias existia somente a Terra e a Terra, a luz de Deus iluminava a Terra, tá? E o Sol foi criado só no quarto dia, o Sol e as estrelas. Vamos ver algumas passagens aqui que reforçam essa teoria aí. Abra comigo aí e anote aí na sua Bíblia, anote num caderno para você não perder isso aí. Ó, Salmos 27, 1. Vamos lá. Salmos 27, 1. Olha o que fala aqui, ó. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem recearei? Viu? O Senhor é a minha luz. Salmo 104, versículo 2. Salmo 104. Versículo 2. Olha lá. Ele cobre-se de luz como de uma veste, estende os céus como uma cortina. Tem mais. Salmo 118, versículo 27. Eu sei, gente, que a rigor, Salmos não tem capítulos, tá bom? Nem versículos. Mas eu falo assim porque eu acho que fica melhor para mim entender e para você de casa entender também, tá? Então, se você me ouvir falar Salmos capítulo tanto, versículo tanto, porque o irmão Renato está falando errado. Eu sei que está errado, mas eu acho que didaticamente fica mais fácil para você encontrar na sua Bíblia aí também, tá bom? Então, Salmo 118, 27. Cadê 118, 27? Deus é o Senhor que nos concedeu a luz. Atai a vítima da festa com cordas e levai-a até os ângulos do altar. Ó, Deus é o Senhor que nos concedeu a luz. Tá vendo? Tiago, agora eu vou lá para o Novo Testamento. Tiago 1, versículo 17.
Tiago. Tá chegando aqui. Capítulo 1, versículo 17. Cadê aqui? Aqui, ó, 17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Tá? E 1 João 1,5. 1 João, então você tem Pedro, depois 1 Pedro, vem de 3 Pedro, né? Terceiro ou segundo? 2 Pedro, Pedro são 2. 1 João, capítulo 1, versículo 5. Versículo 5, ó. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz. Olha só, Deus é luz, e não há nele trevas nenhuma. E para fechar, a gente tem aqui Apocalipse, capítulo 21, lá no penúltimo versículo, né? Penúltimo capítulo, Apocalipse, capítulo 21, versículo 23. 21, 23, cadê? Tá assim, ó. E a cidade, falando da Nova Jerusalém, tá? E a cidade não necessita de sol nem lua para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem alumiado e o Cordeiro é a sua lâmpada, tá? E aí no versículo 22, capítulo 22, versículo 5. Olha como está aqui. E ali, falando também da Nova Jerusalém, tá? Tá assim. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus a ilumina, e reinarão para todo o sempre. Então, esses versículos, eles trazem a ideia de que Deus é a luz, e de que lá na Jerusalém, não havia necessidade de ter um corpo, uma estrela, né, para trazer a luz, porque Deus era a própria luz. O próprio Deus iluminava a cidade. A glória de Deus iluminava a cidade. Então, por isso, muitas pessoas entendem que quando fala ali dos 3 primeiros dias, eles entendem que a luz de Deus é que iluminava a terra, fazendo então dia e noite no primeiro, no segundo e no terceiro dia. Aí, quando é no 4º dia, o sol é colocado com essa finalidade e a lua também para fazer isso daí, tá? Agora vamos para a segunda teoria. Um segundo que também faz muito sentido e não vai estar fora da Bíblia. A segunda teoria é de que, preste atenção, porque eu vou explicar mais à frente. A segunda teoria é que o Sol e a Lua foram criados no primeiro dia. Tá? Mas como assim, irmão Renato? A Bíblia não está falando que o Sol e a Lua foram criados no 4º dia? Então vamos lá. Acompanhe comigo aqui, ó. Outra ideia que também faz muito sentido e pode ser aceita tão bem quanto a primeira é que o Sol e a Lua teriam sido criados no primeiro dia. Porém, as camadas de vapores que subiam da Terra seriam tão densas que fazia com que, do ponto de vista observável, não do ponto de vista de alguém, porque o homem não havia sido criado, o homem é criado no 6º dia, tá? Mas do ponto de vista observável, mas não do ponto de vista de alguém, porque não havia ninguém sido criado, mas que esse vapor ele fosse dissipando e que no 4º dia ele já não mais seria tão denso. E aí sim o Sol, a Lua e as estrelas foram observáveis da Terra. Então essa ideia, ela remete do sentido seguinte. Lembra que eu falei da luz de Deus? Que aquela palavra Ierri, deixa eu conferir aqui. Ierri, ó, essa palavrinha aqui, ó.
essa palavra Yehi, ela não fala necessariamente de quando foi criado, mas pode ser de quando foi revelado, né? Que a luz, se ela realmente é a luz de Deus, então a luz de Deus não pode ter sido criada. Não pode ter sido criada. Porque Deus, ele sempre existiu. Então, a luz já estava aqui, simbolizando o meu braço. Então, quando Deus cria a terra, a luz de Deus ela foi revelada na terra, né? Isso que aconteceu. Então, alguns teólogos também entendem, e é também aceitável, a ideia de que quando Deus ele cria, tá? Quando Deus cria todas as coisas, lá no primeiro versículo, né? Que você lê assim, olha, Gênesis capítulo 1, versículo 1. No primeiro dia, no princípio, criou Deus os céus e a terra. E eu falei para vocês que é Bereshit Bará Elohim. Esse Bará, muitos entendem então que nesse dia o sol foi feito. Quando a palavra diz assim, no princípio criou Deus os céus e a terra, eles entendem o seguinte: Deus criou o céu, a terra e todos os planetas, todo o universo foram feitos no primeiro dia. Porque quando você fala de céus, você está falando do universo, do que existe no universo. Está falando das constelações, você está falando dos gases, você está falando das galáxias, tá? Então você está falando de tudo que está ali. Então, segundo essa teoria, o Sol também, como ele faz parte do universo, ele foi criado no primeiro dia. Tá? No primeiro dia ele é criado. Só que do ponto de vista observável aqui da Terra, ele não era observável ainda. A luz dele não chegava. Lembra que eu falei a teoria, por exemplo, da luz de Deus? A luz de Deus já existia, mas primeiro ela precisou ser revelada aqui na Terra. Não é isso? Então, a mesma coisa vai se aplicar aqui. Ou seja, existia um vapor aqui na Terra. E esse vapor, ele cobria toda a Terra. Então, provavelmente, os 3 primeiros dias, a luz do Sol e o próprio Sol e a Lua não eram observáveis, ou seja, não chegava aqui nem a luz, nem o calor, não chegava nada deles aqui na Terra. Mas que vapor é esse? Esse vapor você vai ver ele lá em Gênesis capítulo 2, versículo... Deixa eu achar o versículo aqui, acho que é o versículo 6. Versículo 6 aqui, ó. Quando fala da criação do Jardim do Éden, né? Aí diz assim, olha, Gênesis capítulo 2, versículo 6. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. Tá? Ó. Um vapor, porém, subia da terra. Vamos ler o versículo 5 também? Para você entender melhor. Ou versículo 4. A partir do versículo 4. Essas são as origens do céu e da terra. Quando foram criados, no dia em que Deus fez os céus e a terra, é isso, no dia em que Deus fez os céus e a terra. Achei, toda a planta do campo ainda não estava na terra, e toda a erva do campo ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. Ou seja, então, o que acontece? Esse vapor, ele subia da terra e ele regava a face da terra. Então, imagina você um dia nublado. Quando você acorda num dia nublado, você não enxerga o sol. Certo? Quando você acorda num dia nublado, você não enxerga o sol. Quando as nuvens cobrem o sol, e dependendo da neblina que está acontecendo, também o calor do sol não chega aqui na Terra, por vários fatores, mas o sol está lá, o sol está emitindo calor, mas o calor dele também não chega.
Num dia nublado, você não enxerga nem o sol e nem a lua, tá? Você não enxerga nem o sol de dia nem a lua de noite. Nós não sabemos a extensão e a densidade desse vapor que subia da Terra. Mas, dependendo da densidade desse vapor, era totalmente explicável e entendido que esse vapor ele poderia ser tão forte, tão denso, que ele cobria toda a Terra. E se ele cobria toda a Terra, a luz do Sol não chegava aqui. Então, do ponto de vista observável, não havia sol nem lua, porque não se dava para observar. Aí você diz assim, ué, mas como que o homem sabia disso, sendo que não existia homem aqui? Então nós podemos voltar para a mesma pergunta. Como alguém soube escrever o que aconteceu nos 5 primeiros dias, sendo que o homem foi criado no dia 6? Então isso aí não é algo a se debater, tá? Então presta atenção, eles entendiam que essa luz estava, o sol já estava lá, e essa densidade cobria o sol, tá? E a lua, e por isso ela não era observável aqui. Só que essa densidade ela foi se diminuindo, ela foi apagando, ela foi diminuindo. Conforme ela foi regredindo, foi diminuindo, aí sim, no 4º dia, já foi, do ponto de vista observável da Terra, o Sol foi revelado. E a Lua também foi revelada. Dessa forma eu posso entender o haja como revelar, como apareceu, como foi visível, tá? Então quando eu leio, digamos que o Sol estava aqui, é a minha mão, tá? Então ele foi sair no 4º dia e ele ficou visível aqui. Entende? Uma das ideias que algumas pessoas entendem que isso pode ter acontecido e que não vai ter tantas referências na Bíblia, mas ele tem uma justificativa que vai nos trazer muita a reflexão, tá? Esse quadro que você vê aqui, olha, na tela, é do deus Atom, tá? O deus Atom, ele é um deus egípcio. Essa ideia tem uma base teológica, porque segundo a mitologia egípcia, o deus Atom é o deus primordial que criou o céu e a terra. Essa teoria, ela desvia a atenção heliocêntrica dos egípcios para uma visão teocêntrica dos hebreus. O verbo age ali, então, não seria no sentido a ser criado, como no Bará, mas no sentido de aparência, ficar visível. Essa neblina está registrada em Gênesis capítulo 2, versículo 6. Eu coloquei versículo 5 e meu 6, tá? No dia nublado, você não vê o sol. Ou seja, o que os egípcios pensavam? Que houve uma... Deixa eu ver se eu anotei aqui. Sim, Deus Atom aqui, ó. Na mentalidade egípcia, você tem os elementos siderais, veja bem, que sempre existiram, e dos elementos siderais foi se formado a Terra, tá? Dos elementos siderais foram se formado a Terra. E através da Terra se formou o primeiro Deus, que foi o Deus Atom. Quando esse Deus Atom foi formado, ele passa a ser o primeiro de todos os deuses, porque ele foi o criador dos deuses. Então ele passa a ser o primeiro a ser formado. Ele é conhecido como o criador de todas as coisas que vão passar a existir, porque ele é considerado Deus dos deuses para a mitologia egípcia. Eu tenho aqui também o deus Horus, tá? Nessa mitologia, porque o Egito vai ter várias mitologias, nessa mitologia você tem inicial 4 deuses. Você tem lá o Neftis, a Ísis, o Osíris, que eram irmãos, e Sete, que era irmão também. Sete matou Osíris, tá vendo? Ísis chorou a morte do irmão e marido, que era Osíris, né? Mas Ísis e Osíris deram à luz a Horus. E Horus, para que ele pudesse subir sobre todos os deuses e ser identificado como grande Deus, ele é
identificado como o quê? Como o Deus Sol. Por isso você vai encontrar algumas imagens de Osíris se referindo ao Deus Sol. Algumas pessoas entendiam que Osíris, ele também era o Deus Sol. Então, funciona, a mitologia egípcia funciona assim. Quando o Sol está nascendo, eles chamam o Sol de Kepler. Quando o Sol está no meio, né, ele é chamado de Ra. Quando o Sol está se pondo, ele é chamado de Atom. Então, para eles, o Sol era o maior Deus. O maior Deus que existia para eles era o Sol. Lógico, tinha o rio Nilo, tinha o filho de Faraó, tinha o próprio Faraó, mas o Sol para eles era o Deus primordial. Tudo para eles chegava até nós por causa do Sol. Então, imagine se Moisés escreve para o povo judeu, para o povo hebreu, né, eles eram hebreus na época. Se Moisés escreve para eles que, no princípio, criou Deus os céus e a terra, e nesse primeiro dia Deus criou o sol, o que ia acontecer? Moisés ia alimentar na mente desse povo de que o sol realmente era um Deus, né? Moisés estava alimentando essa falsa doutrina, esse falso ensinamento. Porque eles viveram na cultura egípcia. O povo ficou mais ou menos ali, mais de sei lá, 100, 200, 300 anos. Alguns vão falar que eles ficaram 400 anos. Escravos, morando no Egito. Morria, nasceu outra geração, morria, nasceu outra geração. Depois eles saíram dali e foram para o deserto, para uma parte que era totalmente ainda sofrida de influência egípcia. Então, se ele fala assim, olha, no primeiro dia Deus criou o sol, esse pessoal que já tinha tendência a acreditar nesses outros deuses, iam voltar a dar ênfase para aquilo que era ensinado onde eles viviam, para aquilo que era o normal na cidade que eles estavam, que era o quê? De que o sol era o Deus primordial, de que o sol era todas as coisas. Então, quando Deus escreve aqui, através de Moisés, que antes do sol existiam outras coisas, antes do sol existia luz, foram criadas várias outras coisas, Moisés corta isso, né? Ou Deus, através da escrita de Moisés, corta isso do povo, tira essa mentalidade de que o sol era o primordial, porque eles passam a ver aqui que outras coisas foram criadas antes do sol. E aí sim, somente no quarto dia que o sol seria revelado, tá? Essa é a segunda teoria que o pessoal acredita. Mas, como eu falei para vocês, nós temos três teorias de como realmente aconteceu, tá? Então vamos para a terceira teoria. A terceira teoria é a teoria dos gases. É a teoria dos gases. Essa é uma teoria mais científica, tá bom? Então essa teoria também é totalmente dentro da palavra de Deus. Para explicar essa teoria, inclusive, ela foi explicada pelo Dr. Adalto Lourenço, que é um físico e ele também é um criacionista evangélico, né? Ele volta um pouco na história bíblica para poder comentar o que aconteceu. Então, ele começa a história exatamente falando sobre o quê? Para a gente entender essa teoria. A rotação. Então, nós acreditamos que o dia ele é medido pelo Sol. Segundo ele, que é físico, é especialista na área, estuda isso, vive disso, né? Segundo ele, isso não é verdade. Ou seja, o que nós aprendemos? Que o Sol está parado e que a Terra ela está girando em volta de si e a Terra está girando também ao redor do Sol. Que esse movimento, que é o movimento de rotação e translação, é o que vai dar o dia e a noite e também as estações do ano. Não é assim que nós aprendemos? Nós aprendemos que a Terra, quando ela está fazendo assim, ela leva um dia para ela fazer uma volta. Ela leva um dia para fazer uma volta. Então, o lado da Terra que está, digamos que esse aqui é o Sol, o lado da Terra que está voltado para o Sol é dia. O lado da Terra que está oposto ao Sol é noite.
certo? É noite, porque a luz do sol não está batendo lá. Simplesmente é a luz da lua aqui que está refletindo aqui. Então, segundo essa teoria, esse irmão informa, esse movimento de rotação da Terra não é o Sol que causa isso. Não é o Sol que origina o movimento de rotação da Terra. E ele mostra exatamente através desse objeto aqui, que ele é chamado de pêndulo de Foucault. Aqui, ó, segundo, ele é possível medir a rotação da Terra sem ser necessário sair do planeta para fazer isso. Ou seja, eu descubro com ele, com esse pêndulo, que o planeta roda sem a necessidade do Sol. Ou seja, com esse pêndulo de Foucault, que ele é um objeto de 30 metros de altura, ele consegue medir a rotação da Terra. Tá? E através desse instrumento e outras ciências, foram entendidos o seguinte, que a rotação da Terra não depende do Sol. Então vai guardando essa informação. A rotação da Terra não depende do Sol. A rotação da Terra vem dela mesma. Tá? Está na própria Terra o motivo que leva ela a estar girando, a estar rodando. Não vem do Sol. Então, como a rotação da Terra não vem do Sol, logo, eu não preciso do Sol para que a Terra gire. Se eu não preciso do Sol para que a Terra gire, se não houvesse o Sol, a Terra continuaria girando. Entenderam até aí? Eu aprendi que o que faz o dia e noite hoje é a rotação da Terra. A parte da Terra que está virada para o Sol, ela é dia. Quando essa parte vira para lá, aí essa parte aqui fica noite, porque está de costa para o Sol, e essa aqui fica dia. Só que essa rotação, ela não depende do Sol. A Terra não depende do Sol para fazer isso. Então, se o Sol não estiver aqui, a Terra vai continuar girando. Entenderam até aí? Muito bem. Existe uma aceleração chamada de aceleração de Coriolis. Tá? Essa aceleração de Coriolis, ela trata acerca da rotação da Terra. Por exemplo, eu entendo que quando eu falo de rotação da Terra, ela determina, a rotação da Terra, ela determina vários eventos, vários fenômenos que acontecem aqui na Terra. Por exemplo, quando um furacão ele surge no Oceano Atlântico, né? E ele sempre vai para cima. Por que um furacão nunca vem para baixo? Por que nunca surge um furacão ali no Oceano Atlântico e ele vem para cima da gente? Ele sempre sobe, tá? Passa ali pelo Haiti, porque o pessoal geralmente chega lá no Caribe, né? Vai por ali afora, mas nunca desce. Por causa da aceleração de Coriolis. Ou seja, por causa da rotação da Terra, que joga exatamente esse furacão que foi feito para onde? Para o norte. Se a rotação da Terra fosse o contrário, seria diferente. Quando surgisse um furacão, né, no meio do oceano, esse fenômeno ele viria para cá, para cima da gente, por causa da rotação da Terra. Então isso me mostra que, com o planeta rodando, eu não preciso de Sol para que haja a Lua, ou o dia e a noite. Olha que interessante. Aí você pode perguntar assim, mas a palavra de Deus, ela diz que houve tarde e manhã no primeiro dia. Diz que teve dia e noite, né? Como que nós podemos explicar isso aí? Então, se eu já sei que a rotação da Terra não depende do Sol, eu já sei que a Terra, quando Deus criou a Terra já estava rodando. Eu ainda não sei como tinha dia e noite, porque o Sol não existia, certo? Então, vamos lá. Não é necessariamente um ponto de luz que produz a rotação do planeta. No universo existe uma quantia enorme de luz sem estrelas. São chamados gases superaquecidos. Talvez você não sabia dessa informação, tá? Mas no universo você vai encontrar muita luz assim. Uma quantidade enorme
de luz que não vem de nenhuma estrela. Talvez uma estrela que morreu e essa luz continua, né? Enfim, ou simplesmente porque são gases mesmo. Então esses gases, eles produzem luzes constantes, produz luz uma quantidade grande e depende da quantidade de gases. Então olha que interessante. Se você tem aqui, olha, um ponto de luz gerando no céu através de gases, chamados de gases superaquecidos, e você tem a Terra que gira sozinha, sem precisar do Sol, o que você precisa agora? Simplesmente está um ponto de luz aqui em um local onde essa luz chega aqui na Terra. Pronto. Se você tem, digamos, eu tenho uma fonte de luz aqui, desses gases que geram essa luz. Eu tenho ela aqui. Se ela está no local que a luz dela chega aqui na Terra, a rotação da Terra vai fazer o mesmo efeito que a Terra faz com o Sol. Quando ela estiver de frente a esse gás, é dia. Quando ela está de costas para esse gás, é noite. Entende? Então, pela ciência, pela física, era totalmente plausível quando você lê aqui que o Sol foi criado no quarto dia. Então, segundo essa terceira teoria, o que você lê aqui é literal, como está escrito no Gênesis. Literal. Deus no primeiro dia cria a luz, a separação entre luz e trevas, né? Então, quando Deus cria a luz no primeiro dia, o que foi criado, na verdade, não foi a luz, foram os elementos químicos que produzem a luz. Entende? Foram os elementos químicos que produzem a luz que foram gerados no primeiro dia. Então, você já tem ali, entre esses elementos químicos que foram gerados, você vai ter ali os gases superaquecidos que produzem essa luz. Certo? No primeiro dia. E elas já ficaram visíveis ali. Aí, no quarto dia é que Deus vai criar o céu, o Sol, a Lua e as estrelas. Tá? O Sol, a Lua e as estrelas no quarto dia, literalmente como está aqui. Ou seja, para um físico que é cientista, ele lê a palavra de Deus, lê a criação em Gênesis, hoje ele fala assim, não tem nenhum erro, do jeito que está aqui pode ter acontecido. Tá bom? Então, fica para nós a pergunta. Olha aqui, ó. Qual está correta? Qual dessas teorias será verdadeira? Né? Eu mostrei a primeira, onde acredita que a luz é uma referência à luz de Deus nos 3 primeiros dias. A segunda é que o Sol foi criado no primeiro dia e foi revelado no quarto dia. Né? E a terceira é que existia gases já no universo que geravam luz, e essa luz é que iluminava a Terra nos 3 primeiros dias. Qual é a correta? Eu coloquei aqui, olha, as 3 são plausíveis, tá? Existem coisas na Bíblia, como eu falei, olha, que podemos bater o martelo e dizer, é isso. E tem coisas que diremos, não sei. E tem coisas que existem 3 ou mais opções plausíveis, tá bom? Então é isso que aconteceu. É possível provar, como eu mostrei para vocês, que aconteceu, que não é mentira, tá? Mas eu não posso bater o martelo ainda sobre qual dessas opções é a verdadeira. E pode ser que nenhuma dessas é verdadeira e venha se revelar uma. Mas até hoje o que se entende é isso. E graças a Deus que dentro dessa teoria eu posso entender que a Bíblia ela é verdadeira em todos os aspectos, tá? Esse, então, foi o estudo, tá, de hoje sobre o Sol, tá bom? E eu acredito que você deve ter entendido. Se você não entendeu, pode estar me perguntando, tirando alguma dúvida que você tenha ficado aí. E na semana que vem nós vamos continuar ainda estudando o primeiro capítulo de Gênesis. A semana que vem nós vamos responder, vamos tentar entender outra dúvida que é muito comum quando você estuda esse início aí da Bíblia Sagrada. Qual que é a dúvida que aparece ali? Esses dias da criação foram dias literais ou foram anos? Um período de tempo? Porque algumas pessoas, segundo eles, encontram base na Bíblia para dizer que os dias da criação não foram dias literais.
foram milênios ou uma era que se passou. Outras pessoas dizem que o dia foi literal de 24 horas. E aí? Você já tem uma opinião sobre o assunto? Na semana que vem nós vamos estudar isso aí, tá bom? Então, se você quiser, convide outras pessoas para poder estar assistindo com você, estar acompanhando com você, para poder estar aprendendo também mais acerca da Bíblia Sagrada. Que Deus te abençoe, fique com Deus e até o nosso próximo encontro.